Olá pessoal, aqui quem fala é a Palmira. Conforme prometido, aqui estou hoje gravando esse vídeo da resenha do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O livro é do autor Stephen R. Covey. Quem foi o Stephen R. Covey? Stephen R. Covey foi um dos 25 norte-americanos mais influentes segundo a revista Time. Dedicou a sua vida a ensinar as pessoas a reescreverem seu futuro e terem pleno controle diante do destino. Internacionalmente reconhecido como especialista em liderança, relações familiares, consultoria organizacional, além de professor e autor, já vendeu mais de 25 milhões de livros que foram traduzidos para mais de 38 idiomas. Entre eles se destaca Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, considerando o livro de negócios mais influente do século XX. Entre os outros sucessos da venda estão Vivendo os 7 Hábitos, os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes e os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes, todos lançados pela editora Bestseller. O autor faleceu em julho de 2012, aos 79 anos. Então, o autor faleceu em 2012, infelizmente não temos ele vivo, mas temos o seu legado, que é um dos livros mais influentes do século XX. O livro foi lançado em 89, mas de lá para cá já conta com 69 edições em mais de 38 línguas. Então é um livro do século, realmente, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O que o autor fala nesse livro? O autor fala sobre, como ele diz, né? Ele não inventou nenhum dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele simplesmente identificou os hábitos e organizou-os sequencialmente. Então, o primeiro hábito é, sem mais delongas. Bom, antes de falar do primeiro hábito, eu queria que você deixasse o teu like na página e no canal também do YouTube, porque o vídeo vai também para o canal do YouTube. Então, que você partilhe, que você fale das pessoas sobre esse livro altamente eficaz, que eu tenho a plena certeza que você vai gostar. Então, hoje eu vou fazer a resenha dele e o primeiro hábito é ser proativo. O que é isso, ser proativo? Bom, o autor diz que a proatividade é muito além do que tomar a iniciativa. A proatividade é saber que nós, os humanos, temos o cuidado, o controle sobre a nossa vida. Por exemplo, imagina o funeral de alguém. O funeral de alguém é fácil você imaginar, né? Imagina então que você vai a um funeral e lá pensa que não é a pessoa que você vê, mas que é você naquela urna. O que vem à tua cabeça? Sim, é uma coisa estranha, eu sei. Mas faz esse teste. O que vem à tua cabeça? Ou pensa como é que as pessoas estariam lá caso fosses tu. O que elas estariam a pensar, por exemplo? O que elas estariam a dizer do cadáver caso o cadáver fosse tu? Então, dependendo do que eles vão dizer, isso demonstra o seu propósito de vida, o que você passou para essas pessoas enquanto estiveste vivo. Toda a gente quer que a gente fale bem, não é? Todos nós queremos que as pessoas falem bem de nós quando morremos e tudo mais. Sim. Então, se você quer que as pessoas falem bem de si quando morreres, comece fazendo coisas boas agora. Para quando você morrer, as pessoas tenham realmente motivos para entristecerem-se com a tua partida, porque toda gente que morre, a gente fica triste, para se entristecerem com a tua partida, mas para terem a ti como lembrança. Imagina, por exemplo, o Stephen. Eu não conheci ele pessoalmente, mas pelo livro dele, pelo que os filhos falam dele neste livro, pelo que os grandes autores falam dele, desse livro, eles dizem que ele foi uma pessoa fantástica, foi uma pessoa que deixou realmente um legado, porque ele é mestre, foi mestre no que ele fazia, um professor exemplar. Então, imagina também que as pessoas falem assim de você. Seja proativo para que tudo que você fizer se reflita na vida dos outros. Hábito número 2. Hábito número 2 é comece com um objetivo em mente. Começar com um objetivo em mente. Vamos lá para os Estados Unidos outra vez. Falar do Bill Gates. Bill Gates, toda a gente sabe que é o Bill Gates. Largou a universidade para começar uma empresa e tudo mais, ok? Mas ele e a esposa dele, Melinda, eles começaram com um objetivo em mente. Eles decidiram formar uma empresa com um objetivo, ajudar as pessoas que precisavam da ajuda deles. Então, o que é que eles fizeram? Eles disseram assim: Gates e a sua mulher criaram a fundação Bill e Melinda Gates, com metas ambiciosas, como erradicar a malária da face da Terra. Esse foi o objetivo que eles tiveram em mente, erradicar a malária da face da Terra. E como ele disse no discurso inaugural de Harvard em 2007, para Melinda e eu, o desafio é o mesmo.
Como podemos fazer o maior bem possível para o maior número de pessoas com recursos de que dispomos? Então, eles começaram com esse objetivo. Até hoje eles pensam assim: o que é que podemos fazer para fazer o maior bem possível e ao maior número de pessoas, como por exemplo erradicar a fome? Então comece com algo que você tem em mente. O que é que você quer, não é? Onde é que você quer chegar? Esse é o segundo hábito. Comece com algo em mente. Terceiro hábito, primeiro o mais importante. Vou dar o exemplo aqui do Steve Jobs. Steve Jobs, quando estava com as ideias dele da Apple, ele vivia num apartamento em que não tinha mesas, não tinha cadeiras, nem sei se tinha cama, mas ele tinha dinheiro para comprar essas coisas, não é? Porque ele não era pobre também. Mas ele priorizou o mais importante. Ele estava tão preocupado em estudar, tão preocupado em descobrir novas ferramentas, que ele não teve tempo de comprar mesas, cadeiras para embelezar o espaço, para afinar aquilo e tudo mais. Não. Ele estava preocupado ainda com outras coisas. Então, primeiro o mais importante. O que é mais importante para si? Talvez o mais importante para si seja estudar, trabalhar, ok? Mas isso é importante para si. É o que você está a fazer agora? Provavelmente não. É importante, mas você não está a fazer isso agora. Então comece por fazer o mais importante. Esse é o hábito número 3 das pessoas altamente eficazes. Hábito número 4. Pense ganha-ganha. Imagine, não é? Imagine que você vai a uma farmácia. Você chega a uma farmácia e naturalmente queres algum medicamento. Aí o médico, o atendente, não sei como é que se diz, o atendente vem e você pede, quer um paracetamol. Ok, ele vende um paracetamol que aparentemente a data está aí, tá tudo nos conformes. Mas você vai a casa, usa o paracetamol e não resolve nada, ao contrário, piora. Você vai pensar assim, pô, eu pela próxima já não vou a essa farmácia, porque o medicamento que eu comprei lá não me ajudou em nada, não é? Então o que você vai fazer? Vai procurar uma outra farmácia. Aí, nem você nem eles estarão a ganhar. Por quê? Porque você vai parar de ir à farmácia desse senhor e automaticamente ele vai começar a ter baixa de clientes. E provavelmente pode até fechar. Por isso, nós temos que pensar sempre ganha-ganha. Imagina se ele estivesse a vender um produto bom. Você podia sair de lá satisfeito e podia encontrar outras pessoas também para irem à farmácia do senhor comprar o mesmo medicamento. Então nós temos que pensar no ganha-ganha. Esse é o quarto hábito das pessoas altamente eficazes. Quinto hábito. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso acontece muito com nós as mulheres, não é? Quantas são as vezes que nós discutimos e queremos sempre ter razão em tudo? Muitas das vezes não é a razão que nos faz vencedores, mas compreender os outros. Então, é muito importante que a gente saiba ouvir para que a conversa flua, para que os relacionamentos verdadeiramente sejam saudáveis. Então, uma pessoa que sabe compreender, ela tem em mente, não é? Que do jeito que ela compreende os outros também, ela também será compreendida do mesmo modo. Então, o quinto hábito é esse. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Sexto hábito é crie sinergia. Por exemplo, eu tenho essa página aqui no Facebook, tenho um canal no YouTube e tantas outras páginas nas redes sociais. Eu quero, obviamente, que as pessoas curtam o que eu falo, que as pessoas se identifiquem com o meu conteúdo, não é? Mas eu conheço também muitas outras páginas que fazem a mesma coisa. O que eu poderia pensar caso eu não chegue para criar sinergia? Eu poderia pensar assim, não, o meu conteúdo é o melhor, o meu conteúdo é o único que as pessoas devem procurar. Então, eu não se calhar partilhava o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas publicam. Eu não estaria a criar sinergia nesse sentido. Mas eu partilhando o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas publicam nas suas redes sociais, eu estaria a criar sinergia, porque eu estaria a mostrar para os meus seguidores que o meu conteúdo não é único. Eu penso de uma maneira, há pessoas também que pensam de outra maneira sobre o mesmo assunto ou até assuntos diferenciados. Então, isso é criar sinergia. Por quê? Porque a sinergia, na verdade, é aquela ligação, não é? É aquele... como eu posso assim explicar? É aquela ligação entre as pessoas. Então, isso é criar sinergia e este é o sexto hábito das pessoas altamente eficazes. Sétimo e último hábito.
afinar um instrumento. Aqui vou falar de uma ilustração. Imagine que você vai a um campo, não é? Encontras um senhor a podar árvores. E você vê pelo semblante do senhor que ele já está cansado de estar ali. E aí você chega e diz: senhor, não estás cansado? Ele obviamente que vai lhe dizer o seguinte: não vês que eu estou cansado? Ele vai dizer o seguinte: parece que sim. Ou então, sim, eu estou cansado. Aí você diz para o senhor: por que o senhor não descansa um pouco? O senhor provavelmente vai lhe dizer que não tem tempo para descansar porque ele quer terminar. Mas você tem em mente que ele descansando, não é? Ele vai estar mais afinado, mas não vai estar só afinado, não vai apenas afinar o seu instrumento, que é seu serrote, não é? Mas vai estar também afinar o corpo dele, porque ele vai precisar de descanso. Então, muitas das vezes isso acontece com a gente. Nós queremos nos matar de trabalhar dias e noites, não arranjamos um tempo, um domingo sequer para ir buscar a Deus, não é? Não arranjamos um tempo durante o dia para falar com o próprio Deus, para meditar na palavra de Deus. Nós só queremos trabalhar, fazer tudo, menos cuidar de nós. Então, nós temos que realmente afinar esse instrumento que é o nosso corpo, para que a gente possa depois recarregar as nossas energias e, consequentemente, produzir mais, porque nós estaremos saudáveis e aptos para outras tarefas. Então, esse foi o resumo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen R. Covey, um autor altamente eficaz, um pai altamente eficaz, conforme os filhos falam dele, conforme os colegas falam dele. Então, é um livro que eu recomendo para você. Se você não puder tê-lo em formato físico, baixe ele, leia. É um livro que vai lhe ajudar bastante, porque ele vai realmente quebrar os paradigmas que estão aqui na tua cabeça, e você vai aprender que o teu caráter precisa ser construído, que você precisa acreditar mais em si e que você precisa realmente viver uma vida feliz, saudável e, obviamente, abençoada por Deus. Então, essa foi a resenha. Espero que você tenha gostado. Partilha com mais pessoas e sugira para que, caso queira ver mais vídeos aqui no canal ou na página do Facebook, sugira, por favor, que eu estou aqui pronta para fazer a resenha do livro. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês.